Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem com a graça de Deus Pai. Vamos no dia de hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Iniciemos com a oração de Deus Pai. Pai nosso que estás no céu, santo seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes, Pai, que caiamos em tentações, livra-nos de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Hoje vamos dar início ao estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aqui tem vários subtítulos, que é a salvação dos ricos, resguardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. E temos também as instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. Bem, meus amigos, deu para perceber, né? Pelos subtítulos que temos, que é um capítulo bem grande, em tamanho, em ensinamento, em coisas que Jesus nos trouxe e Kardec decodificou aqui para que possamos entender. Certamente teremos aí algumas palestras a respeito desse capítulo. O primeiro item é salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Isso está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Bem, amigos, então vamos entender. Não se pode servir a Deus, né? Servir a tudo que Deus pede de nós para que consigamos a nossa evolução e a Mamon. O que significa Mamon aqui? Significa aos bens, aos prazeres terrenos, a materialidade, a riqueza, né? Ou servimos a Deus Pai, ou servimos a esses prazeres que nós, muitas vezes aqui encarnados, nos dedicamos. Parece que passamos a vida labutando, trabalhando, buscando, brigando por vezes, para conseguir coisas materiais. E é disso que esse capítulo vem nos falar, que não dá para servirmos a dois senhores ao mesmo tempo, que são Deus e a materialidade. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos energia. E assim sendo, essa energia sempre se direciona para alguma coisa, não é? A nossa energia, a nossa vontade. E aí nós temos que prestar atenção para onde estamos direcionando a energia que somos, né? Será que estamos a direcionando a Deus para as coisas boas, que nos elevem como ser e que faça com que nos amemos assim como amamos ao próximo? Que desejemos o bem a tudo que está à nossa volta? Ou será que essa energia está ali direcionada única e puramente para o material? Só para o material, para o ter, para a posse,
para o consumismo além dos limites, a querer sempre mais, mais, mais. E para quê? Para ostentar, para dizer, eu tenho, eu, olha, sou o bambambam. Não, não é assim. Então, nós temos que nos conhecer para podermos, então, ver o que estamos fazendo. Precisamos das coisas materiais? Claro que sim, todos, pois que aqui encarnados necessitamos dela. E veremos nesse capítulo que não é errado ter as coisas que precisamos, né? Os objetos necessários, o teto, a vestimenta, mas não é porque precisamos disso para viver aqui no planeta Terra que devemos esquecer o lado espiritual, os ensinamentos de Deus. E aí, então nesse comecinho de capítulo, vamos pensar, né? Então, estamos ali no comecinho, no item 1 desse capítulo 16. Vamos nos observar. Cada um se observe para se conhecer e se descobrir. Nossa, deixa eu pensar um pouquinho. Em que será que eu estou me dedicando? A que será? Né? Mas vamos continuar a leitura. Então o jovem se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Gente, vejam a resposta de Jesus. Jesus é mestre, é modelo, é guia espiritual, nosso alimentor maior espiritual que veio à Terra para nos ensinar. E ele diz: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Vejam, né? Pois ele sendo o nosso mestre, nosso professor, que veio nos ensinar o caminho que é o dever de nós seguirmos para a nossa melhora como filho de Deus Pai. E mesmo assim dizer, só Deus é bom, porque bondade é o amor. Então ele coloca nessa posição. E quem somos nós? Por vezes falamos, nossa, eu sou tão boazinha, porque isso acontece comigo. Então vamos nos conhecer, né? Aí Jesus responde: Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou-lhe. Jesus respondeu: Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. O jovem respondeu: Guardei todos esses mandamentos desde minha juventude. O que mais ainda me falta? E Jesus lhe disse: Se quiserdes ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e segui-me. Bem, meus amigos, aqui nós vimos que esse rapaz que vem ali perguntar a Jesus o que precisa fazer para entrar no reino dos céus, ele fala: todos esses mandamentos eu já faço. Aí Jesus diz a ele o quê? Ide, vai lá, se desfaça do que tens apego e segue-me. E apego pode ser por várias coisas, vamos pensar em nós. Pode ser por pessoas, por coisas, objetos, bens. Então, ele falou: se desapegue disso tudo. Aí sim, venha e siga-me. E por quê? Porque a verdadeira caridade é dar de si, é colocar em prática os mandamentos. Não é só guardar os mandamentos e sabê-los de cor. Bem, mas vamos ver o que houve então? Porém, o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. Estão vendo o que aconteceu? A riqueza, gente, não é algo ruim.
É uma prova muito difícil para quem a possui. E há que se ter sabedoria para sabê-la usar. Esse jovem, quando Jesus lhe disse, então faça só isso, mas ele saiu triste, né? Não conseguiu fazer. Retirou-se triste. E então Jesus disse a seus discípulos: eu vos digo em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. E ainda vos digo mais: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 16 a 24, Lucas capítulo 18, versículo de 18 a 25 e Marcos, do capítulo 10, versículo 15 a 25. Então, todos esses colocam essa passagem, né? Para que nós possamos entender. Bem, então nesse trecho da salvação dos ricos, nós precisamos entender que se nós também queremos seguir a Jesus, os ensinamentos não vêm com facilidade, como mágica, sem sacrifício de seus desejos e bem. Esquecemos que tudo que possuímos é empréstimo de Deus, a começar pelo nosso corpo, né? Nem com ele nós ficamos para levá-lo à vida espiritual, pois que é matéria, e como matéria se deteriora aqui nesse planeta, é a vestimenta que precisamos para vivermos, aprendermos, estagiarmos aqui no planeta Terra, pois que somos espíritos, somos energia. E aí nós vemos que Jesus coloca ali que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus, porque é uma prova muito difícil para quem tem posses aceitar se desfazer dela em favor de alguém, ou sabê-la usar. Às vezes não precisa se desfazer, é sabê-la usar de forma que ajude a outros a conseguir seu sustento, a ter estudo. E aí, quando ele fala do camelo, a gente precisa entender que não é o animalzinho que nós conhecemos hoje em dia, né? Jesus referia-se não ao animal camelo, mas à corda de amarrar os navios, que era feita com o pelo do animal e que popularmente era chamada de camelo. Era uma corda grossa, né, que se segurava o navio ali, então, imagina a grossura, era mais fácil passar pelo buraco da agulha do que um rico pelo reino dos céus. Não que a riqueza não seja boa, mas que exige discernimento e sabedoria para quem a possui, né? E sempre que leio o Evangelho e se trata de riqueza, coloca-se para que saibamos que é uma das provas mais difíceis que existe. Vamos continuar? Resguardar-se da avareza. Então, um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem estabeleceu que eu pudesse ser juiz ou fazer vossas partilhas? Ou seja, esse homem, vendo Jesus ali, sabia que ele era um mestre, foi pedir para que Jesus dissesse ao irmão que teria que dividir e como dividir. E Jesus faz essa colocação: quem vos disse que eu sou o juiz que devo fazer essa partilha? Parece uma frase simples, né, no meio desse contexto, mas no fundo o que Jesus quis dizer é: eu não estou aqui para as coisas da terra, para esses bens terrenos. Não é isso que vim vos ensinar. Não é por isso que estou aqui, e sim para as coisas do céu, do Espírito. Depois lhe disse: tende cuidado para guardar-vos de toda avareza, pois em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui.
Então, a vida não depende dos bens que possui. Por isso, cuidado em pensar que tem mundos infundos, que tudo que temos na realidade ali, que possamos carregar para a vida, a verdadeira vida. Por quê? Porque são os aprendizados que aprendemos aqui, encarnados no planeta Terra, é o que nós podemos levar. É essa a nossa bagagem. É o amor que emanamos, é a energia que comungamos. Ou seja, aquilo que nossos olhos físicos não veem, né? Mas que estão ali, intrínseca, dentro de nós, no nosso ser. É isso, é disso que Jesus veio falar. Jesus lhes disse em seguida esta parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e revolvia dentro de si estes pensamentos. O que farei se não tenho onde guardar tudo o que colher? Eis o que farei, pensou. Derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tendes agora muitos bens em reserva, para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: como és insensato! Tua alma será arrebatada ainda esta noite. E para quem ficará isso que guardaste? Assim acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo e que não é rico perante Deus. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. Então vamos entender um pouquinho isso, né? Vamos buscar esse conhecimento. O que ele nos mostra? Que tudo é ilusão. Acreditar que o palpável, que o material, que o que é físico ali, que meus olhos veem e apegam-se e apalpam, é tudo que tenho de tesouro. E aqui ele vem nos mostrar essa ilusão de crer que o material é o mais importante. É o mais importante. Por quê? Porque esse homem dessa parábola, ele estava ali a ter uma grande fartura na colheita e programando: o que eu vou fazer? Já sei, meus galpões são pequenos, vou desmanchá-los, derrubá-los, construirei outros maiores para guardar isso, e aí sim vou descansar, comer, beber, regalar-te, né? Aproveitar a vida. Mas o que Jesus mostra, pobre homem, né? Deus coloca, não sabe que está ali nos seus últimos instantes, pois nessa noite irá deixar aí o corpo físico, irá passar para a pátria espiritual, onde nada daquilo que ele plantou vai nem chegar a colher. Quanto mais guardar esses tesouros, né, terrestres, para quem irá ficar? Então, gente, aqui fazendo assim uma comparação bem medíocre a meu ver, porque eu sei fazer das coisas simples que eu vejo, convivo e a gente percebe, não no sentido de julgar, mas quantos de nós ainda não nos prendemos ali demais ao material. Olha, eu vou continuar fazendo isso porque tem um filho que está na faculdade, tem uma filha, tem fulano que vai casar, tem esse... Os parentes, os próximos, não é o outro que está lá necessitando um pão, de um abrigo. É assim, é por isso que vou fazer, é por isso que eu vou
angariar fundos, é por isso que eu não vou ter tempo de estar com a família, de ficar com a família, de desfrutar esses momentos, de ir por uma casa espírita aprender, ouvir o evangelho, de ler, sequer de ler ou participar do evangelho do lar, porque eu estou muito dedicado ao meu trabalho. Eu sou um homem de bem no sentido, entre aspas, daquele trabalhador. É errado? Não é. Não é, muito pelo contrário. É honroso trabalhar, buscar o sustento. Mas o que não podemos é nos deixar perder por esse fio da meada e sempre achar que alguma coisa que eu quero, mas eu quero trocar de carro daqui 2 anos, então eu vou trabalhar e vou trabalhar além do necessário. É nesse sentido que eu estou dizendo, para conseguir um carro melhor. Embora o que eu tenha me leve e me traga para onde eu quiser. Para que o melhor? Para ostentar? Então, é nisso que eu comecei lá no início do capítulo. A cada pedacinho, nós temos que reportar as falas ali que Kardec colocou dos ensinamentos de Jesus para o dia de hoje, para que nos conheçamos e para avaliarmos como estamos agindo, para não deixarmos passar ali o tempo. E aí, como esse homem, ficar pensando, vou guardar, para que daqui 20 anos eu vá morar na praia de brisa. Não é isso. Nós temos que viver cada dia da melhor forma possível, trabalhando sim, tendo tempo para a família, tendo tempo para o lazer, tendo tempo para o estudo, para o aprendizado, tendo tempo para Deus, tendo tempo para cuidar da saúde. Assim somos nós, seres terrenos, precisamos disso tudo, não temos que angariar e querermos ser como os banqueiros que guardam ali, são depositários de todas as moedas do povo, né? Então, vamos levar esses ensinamentos para a semana e buscar a nossa reforma. Fique com Deus, que Deus esteja em cada dia da semana vindoura. Até breve. Vamos lá, queridos companheiros, rogando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o amparo para mais esse encontro. Vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 7, Duração das Penas Futuras. Vimos a pergunta 1009 e as respostas dadas por Santo Agostinho, Lamennais, Platão, Paulo o Apóstolo, faltando a nota de Allan Kardec, que diz: deseja-se incitar o homem ao bem e desviá-lo do mal pelo engodo das recompensas e o temor dos castigos. Mas se esses castigos são apresentados de maneira que a razão repele, não terão sobre ele nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo. Que se lhe apresente, pelo contrário, o futuro de uma forma lógica, e ele não o recusará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, no seu sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se que um soberano é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que não deseja senão a felicidade dos que o rodeiam, mas que ao mesmo tempo é invejoso, vingativo, de um rigor inflexível e que pune com o suplício máximo 3/4 partes de seus súditos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, ainda mesmo aqueles que faliram por não as conhecer? Não seria isso uma contradição? Pois bem, Deus pode ser menos do que o seria um homem?
Outra contradição se apresenta neste caso. Desde que Deus tudo sabe, sabia então, ao criar uma alma, que ela teria de falir. Ela estava desde a formação destinada à infelicidade eterna. Isso é possível? É racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia sem dúvida que ela teria de falir, mas lhe dá os meios de se esclarecer por sua própria experiência e pelas suas próprias faltas. É necessário que ela expie os seus erros para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança jamais lhe está fechada e Deus faz depender o momento da sua libertação dos esforços que ela fizer para o atingir. Eis o que todos podem compreender, o que a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas dessa maneira, haveria muito menos céticos. A palavra eterna é quase sempre empregada na linguagem comum em sentido figurado para designar uma coisa de longa duração e da qual não se prevê o termo, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter um fim, e, de outra parte, que o estado dessas regiões pode modificar-se pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. A palavra eterno, neste caso, não quer dizer duração infinita. Quando sofremos uma longa doença, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, para admirar se os espíritos que sofrem desde muitos anos, desde séculos e até mesmo de milhares de anos, também digam assim? Não nos esqueçamos, sobretudo, de que a sua inferioridade, não lhes permitindo ver o termo da rota, eles creem sofrer para sempre, o que é para eles uma punição. De resto, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas emprestadas ao Tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. Apenas nas escolas esses apavorantes quadros alegóricos são ainda apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que esclarecidos. E isso muito erroneamente, pois as imaginações jovens, uma vez passado o terror, poderão aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é empregada em sentido figurado, devendo ser entendida como fogo moral. Os que, como nós, acompanharam as peripécias da vida e dos sofrimentos do além-túmulo através das comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por não terem nada de material, elas não são menos pungentes. A respeito mesmo da sua duração, alguns teólogos começam a admiti-las no sentido restritivo que indicamos acima e pensam que, de fato, a palavra eterno pode referir-se às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável e não na sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, bem como outras que são igualmente a consequência do progresso das luzes, reconduzirá ao seu seio muitas ovelhas desgarradas. Então, voltando à pergunta 1009, segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas? Santo Agostinho, respondendo primeiro, nos faz pensar, nos faz usar a razão e perguntar se uma condenação perpétua em consequência de alguns momentos de erro não seria uma negação da bondade de Deus, né? E que é sublime a justiça unida à bondade, que faz a duração das penas depender dos esforços do culpado para se melhorar.
Lamennais em seguida contribui, dizendo para que todos nós devemos nos empenhar, em todos os meios que está ao nosso alcance para combater essa ideia de eternidade das penas, que isso vai contra a justiça e a bondade de Deus também. E isso é uma fonte que faz com que cresça a incredulidade em Deus, que é todo justiça e bondade, não é? Já Platão, com sua contribuição, começa até fazendo uma crítica com relação à guerra de palavras, porque muitas vezes nos equivocamos até no uso das palavras, e aí ele diz que a eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Enquanto existir o mal entre os homens, subsistirão os castigos, e é em sentido relativo que se deve interpretar os textos sagrados, E diz que a eternidade das penas é, portanto, relativa e não absoluta. Dia virá, irá até completa, em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da roupagem da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos ou ranger de dentes. Nos alerta sobre a nossa limitação no sentido de utilizar a razão para interpretar as linguagens simbólicas ali. E no finalzinho da resposta, ele faz um apelo, para a humanidade. Não mergulhes mais o teu sombrio olhar nas profundezas da terra, buscando castigos. Chora e espera, espia e refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Então, Platão vem colocar a sua ideia diante dessa questão das penas eternas, para que possamos nos esclarecer cada vez mais e apóstolos agora do Espiritismo nos colocarmos com convicção, compreendendo essa questão das penas. Paulo, o apóstolo, sábio em sua resposta, já fala sobre o determinismo divino, Ele começa dizendo: gravitar para a unidade divina. Esse é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E aí ele vem dizendo que muitos dos pensamentos antigos vão ficando por terra, até por conta dessa questão da verdade que vai emergindo conforme o tempo vai passando e o homem vai evoluindo para o conhecimento de si mesmo, de Deus nosso Pai. E para isso, muitas vezes precisamos trilhar caminhos amargos, e ele diz: o castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a voltar-se sobre si mesma, a retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Então fecha aqui Paulo exortando os ensinamentos maiores, a evolução, o determinismo da lei de Deus, que toda criatura vai chegar à perfeição relativa e que não existe castigo eterno. E Kardec nos brinda no finalzinho com a sua nota, nos fazendo refletir sobre o que foi lido, nos fazendo avaliar a questão da evolução também da própria teologia, que hoje já não admite mais determinadas palavras para designar os castigos eternos. Ele diz que alguns teólogos começam a admiti-las no sentido restritivo que indicamos e pensam que, de fato, a palavra eterno pode referir-se às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável e não na sua aplicação a cada indivíduo. E aí termina dizendo que no dia em que a religião admitir essa interpretação, bem como outras que são igualmente a consequência do progresso das luzes, reconduzirá ao seu seio muitas ovelhas desgarradas. Graças ao bom Deus, temos o Espiritismo para nos auxiliar também a crescer
nessa interpretação, nesse entendimento da bondade de Deus, da justiça divina e do conhecimento de nós mesmos, da meta que precisamos alcançar, dessa perfeição relativa ao longo das encarnações, quando nos voltamos para combater ali em nós mesmos essas mazelas morais. E Deus, na sua infinita bondade, nos encaminha o Cristo Jesus como exemplo maior. Agora vamos ao item 8, ressurreição da carne. Pergunta de Allan Kardec, 1010. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão o que se dá com tantas outras que só parecem desarrazoadas aos olhos de certas pessoas que as tomam ao pé da letra e por isso são levadas à incredulidade. Dai-lhe, porém, uma interpretação lógica e esses a que chamais livres pensadores a admitirão sem dificuldade, precisamente porque raciocinam. Não vos enganeis, esses livres pensadores nada mais procuram do que crer. Eles têm, como os outros, mais talvez do que os outros, ansiedade pelo futuro, mas não podem admitir o que é absurdo para a ciência. A doutrina da pluralidade das existências se conforma à justiça de Deus. Somente ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quereríeis que esse princípio não estivesse na religião? Pergunta 1010A. Então a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Isso é evidente. Essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos não vêm, portanto, subverter a religião como pretendem alguns, mas, pelo contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. E, como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje. Essas são palavras de São Luís. Vejam que incrível essas duas respostas aqui sobre essa questão da ressurreição. Então, o Espiritismo é um tripé: ciência, filosofia e religião. E vem, como diz aqui o próprio São Luís, para interpretar de uma forma mais correta e verdadeira o que foi colocado, o que já foi trazido. Então, o Espiritismo não traz nenhuma coisa nova e sim interpreta de uma maneira lúcida todos os ensinamentos e as leis de Deus para o nosso auxílio. E agora vem uma nota de Allan Kardec que diz: a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia a sua reunião em determinado tempo. Mas as coisas não se passam assim. O corpo é formado por elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas vão servir à formação de novos corpos, e isso de tal maneira que a mesma molécula, por exemplo, de carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes, abre aspas. Não falamos senão dos corpos humanos, sem contar o dos animais, fecha aspas.
Dessa maneira, um indivíduo pode ter em seu corpo moléculas que pertenceram aos homens dos primeiros tempos, e essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis dos vossos alimentos provém talvez do corpo de um indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Sendo a matéria de quantidade definida e suas transformações em número indefinido, como poderia cada um desses corpos reconstituir-se com seus mesmos elementos? Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E então nada há que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição não deve ocorrer senão no fim dos tempos, enquanto, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas não há também nesse quadro do julgamento final uma grande e bela figura que oculta, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis que os céticos não rejeitarão quando forem conduzidas à verdadeira significação? Que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sua sorte, em consequência das diferentes provas que devem sofrer, e se verá que, com exceção da simultaneidade, o julgamento em que são condenadas ou absolvidas não é uma ficção como pensam os incrédulos. Consideremos ainda que ela é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do julgamento final, a Terra é considerada como o único mundo habitado. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. É incrível, não é, companheiros? Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, que foi editado em 1857, já com toda essa informação, com todo esse esclarecimento. Que possamos aproveitar hoje, século XXI ainda, e possamos refletir, trazer para nós, para o conhecimento de nós mesmos, o que vai auxiliar muito a nossa evolução. Até o próximo encontro e que Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós.